Povo de Deus, paz seja convosco. Uma alegria poder estar com a amada igreja. Agradeço a Deus pela vida do nosso amado pastor Oséias Viana, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Todos os pastores que aqui estão, irmãos, irmãs, a igreja do Senhor que veio participar da ceia do Eterno. Eu vou pedir à mídia que projete para nós na tela o texto de Juízes, capítulo 16. Nós faremos a leitura do versículo 20. E nesta manhã, falando sobre vida extraordinária, nós temos o desafio de falar sobre comunhão com Deus. E esse texto nos dá uma mensagem que fala sobre moinhos do cárcere. Esse é o último lugar que alguém pode ir, e é para lá que irá qualquer um que deixar acontecer o que está ali no verso 20, na parte final. Está escrito: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Aí o texto é trágico, diz assim: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Se ele sair, você ainda é capaz de perceber que ele não está mais contigo? Você ainda é capaz de notar isso? Saber que ele já foi e que você está só? Vamos para o verso seguinte. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Moinho no cárcere é o lugar para onde irá qualquer um que deixar o Espírito sair. Se assente na presença do eterno Deus. Irmãos, irmãs, se Deus, nesta manhã, me dar a graça de, nos poucos minutos que tenho, falar pelo menos 10% daquilo que Deus ministrou ao meu coração através dessa palavra, eu creio que você sairá daqui com uma visão diferente a respeito da importância do Espírito de Deus na nossa vida. Eu estava imaginando que esse é um ano que a nossa igreja tem trabalhado o tema para que a gente viva uma vida extraordinária. Sim ou não? Sim ou não? Para que a gente viva uma vida extraordinária. E na verdade eu não consigo entender se existe uma proposta de vida comum para quem crê nas coisas que nós cremos. E olha que eu leio o texto sobre a importância do comum. Tem uma autora, Trish Warren, tem um livro sobre liturgia do ordinário, e na obra ela fala sobre a importância do ordinário, do comum, do rotineiro, do dia a dia. Michael Horton escreveu Simplesmente Crente, que é um livro para a gente repensar a vida cristã a partir do seu lugar comum, do dia a dia. Então eu entendo que tudo isso faz parte de um projeto, de uma vida também saudável. Mas eu não consigo crer nas coisas que eu creio e imaginar que essa é uma vida ordinária, que é uma vida comum. Não é. Nós cremos em coisas que mudarão as engrenagens da história. Nós cremos em verdades que mudará a realidade do universo. Se você não crê nessas coisas, então talvez já esteja girando moinhos no cárcere. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que é preciso então para a gente ter uma vida extraordinária? Aqui comigo, gente. O que é preciso ter para a gente conquistar uma vida extraordinária? Tem gente que pensa assim: nós precisamos de uma paisagem geográfica, de um ambiente favorável. Sansão nasceu na terra prometida. Tem gente que diz assim: olha, precisa, não é de uma geografia, é fazer parte de um povo bom. Sansão veio do povo da promessa a Israel, mais especificamente na tribo de Dan. Tem gente que diz: olha, não é só a geografia, não é só o povo, a gente precisa ter uma família extraordinária.
E é isso que ensinamos na De Família, como ter uma família, pelo menos, né, razoável. Ele teve uma família extraordinária. A mãe nem nome tinha, mas recebia visita de anjo. O pai, quando orou e disse: Deus, manda um anjo para ensinar a gente a cuidar do menino, o texto diz que Deus ouviu a oração de Manoá e enviou o anjo para instruí-lo. Ainda tem anjo na sua casa? O anjo ainda visita a sua casa? Você ainda acredita nisso? Bom, de repente, não é só ter uma terra legal, um povo bom e uma família abençoada. De repente, sabe o que nós precisamos? Ter dons extraordinários. O que nós precisamos é de poder, é de talento, é fazer alguma coisa que ninguém faz igual. Sansão tinha uma força descomunal. Era um homem capaz de rasgar um leão com as próprias mãos. Com uma queixada de jumento, derrubar pelo menos 1000, arrancar os portais de uma cidade por quilômetros, transportá-lo sem que isso o deixasse ofegante. Então eu não sei se são os dons extraordinários. Talvez alguém pense assim, que o que ele precisa mesmo para viver uma vida extraordinária é de poder. Ele foi o líder de Israel por pelo menos 20 anos, a maior referência daquela nação. Tem gente que diz: pastor, uma vida extraordinária é marcada por prazeres. Pois é, Sansão teve tudo isso. Ele provou do mel, deu grandes banquetes, bebidas que para ele era proibido, era normal, e ele deitou com toda mulher que o coração dele desejou. Então talvez a vida extraordinária não dependa de prazeres. Eu fico pensando que esse cidadão tinha tudo para ter uma vida extraordinária, mas o final da vida dele foi moer, foi triturar na terra do seu inimigo, girando um moinho, sem enxergar mais nada na vida. Meu Deus, e por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, tem que destacar duas coisas aqui nesta manhã. Duas coisas. A primeira, e que me impressiona em Sansão, é que ele tinha um Deus extraordinário. Quem tem um Deus extraordinário vai ter vida comum? Me ajuda, quem tem um Deus extraordinário vai ter uma vida comum? Ele tinha um Deus extraordinário. Um Deus que entregou a nação por 40 anos nas mãos dos seus inimigos, mas que manteve os seus anjos atentos para visitar a família de Sansão. Você sabe que a mãe de Sansão não poderia tê-lo, tanto é verdade que o texto bíblico dirá, lá no versículo 3, dá para projetar para nós, o capítulo 13, versículo 3 do livro de Juízes, o anjo dirá a ela: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás luz a um filho. Olha o que o texto está dizendo lá. Eis que agora está falando do presente. Agora você é incapaz de gerar e nunca tens concebido. Olhou para trás, disse lá atrás também: você não gerou, mas há uma palavra de Deus: conceberás. O anjo olha para o futuro e diz o que Deus tem reservado para ela. Sansão só nasceu porque Deus decidiu trazê-lo à existência. Sabe o que mais que Sansão vai receber de Deus? Ele, lá no versículo 5, ele vai perceber que Deus também determinou qual seria a missão dele. Está lá no texto, no versículo 5, porquanto o menino será o quê? Menino, me ajuda, igreja. O menino será o quê? Será o quê? Tira a palavra nazireu e me diga: o menino será de quem? O menino será de quem? O menino será de quem? Deus está dizendo: Sansão virá à existência por obra do meu espírito e ele será meu. E aí Deus dá a ele uma missão. Olha o que diz o texto lá: e ele começará a livrar Israel. Por que começará? Porque Deus está lidando com um povo difícil. Apenas no nosso messianismo ministerial nós concluiremos a grande obra de Deus. Na verdade, Sansão é um dentre dezenas de juízes que foram levantados. Agora Deus está dizendo: eu vou usar ele para começar,
pode ser que ele não termine, pode ser que ele não chegue ao fim, porque o trabalho é maior do que ele, mas ele vai pelo menos começar. Que Deus nesta manhã encontre homens e mulheres nessa igreja que não estejam preocupados com como vai terminar, mas que hoje tenham pelo menos a coragem de começar. Ele começará e depois deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer. Vamos continuar no texto ainda do capítulo, lá no versículo 24, verso 24. Pode deixar o texto aí, nossa conversa hoje é só Bíblia. Verso 24. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome. Qual nome? Qual nome? E o menino fez o quê? E o Senhor o abençoou. É por isso que eu digo que Sansão, ele tem um Deus extraordinário. Deus traz ele à existência, Deus o separa para si, Deus dá a ele uma missão, e sobretudo, sabe o que mais Deus faz? Deus o abençoou. Abençoou ele quando ele era menino. Está crescendo, está abençoado. Está crescendo, está abençoado. É menino que cresce debaixo da bênção de um Deus extraordinário. Quantos ainda têm coração de menino? Porque se tivermos coração de menino, Deus ainda tem interesse de nos abençoar. Lá no verso 25 diz que o Espírito do Senhor começou a fazer o quê? Não, vocês estão desanimados demais. Começou a fazer o quê? Incitá-lo, usá-lo. No Antigo Testamento o Espírito não vinha de maneira permanente. Hoje ele faz em nós morada. No Antigo Testamento ele se manifestava de maneira esporádica. Deus olha para Sansão e diz: esse povo está vivendo um tempo crítico, precisa de um revestimento, precisa de alguém diferente, e eu então vou começar a visitá-lo com o meu Espírito Santo. E o Espírito começa a visitá-lo, não permanece, mas o visita, se retira, o visita e se retira, o visita e se retira, e faz isso de maneira extraordinária. Projeta para nós aí o capítulo 14, verso 6. Capítulo 14, verso 6. Então, quem se apossou dele? Não, com mais força, gente. Quem se apossou dele? Quem se apossou dele? E se apossou dele de que maneira? Me ajuda, igreja, de que maneira? De que maneira? Não é uma manifestação incontida, não é alguma coisa que ninguém percebe, é para estremecer as bases dele, é de maneira poderosa. Tragédia do nosso tempo é que às vezes para nós tanto faz se ele se manifesta ou não. Com Sansão é diferente, é de maneira poderosa, capaz de fazê-lo destruir um leão em fúria com as próprias mãos. Sabe o que mais o texto vai nos dizer? Ainda no capítulo 14, verso 19. Capítulo 14, verso 19. Então quem? Então quem? Fez o quê? Se apossou dele. De que maneira? De que maneira? De que maneira? O que nos diferencia é o poder do Espírito em nós. Deus fará maravilhas se apoderando de você. Se apoderando de você. O problema é que a gente hoje, irmãos, eu digo que da igreja eu sou teólogo, não sou profeta. Pastor Nelson Mancoelho diz que discorda, né? Mas irmãos e irmãs, nós nos acostumamos com uma vida espiritual medíocre. Nós nos acostumamos com uma vida espiritual patética. Nós nos acostumamos com uma religiosidade sem vida. Nós nos acostumamos a ir a culto, a comer pão, a beber vinho e voltar para
casa da mesma maneira. E fazemos isso, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e vivemos da mesma maneira. Qual é o último registro que você tem na sua memória do Espírito te usando poderosamente? Porque se a gente se dispor, Ele vai usar. Pastor Barbosa ungiu aqui a irmã, e o bebê dela nasceu abençoado. Não tem uma única vez que o Espírito visitou Sansão de qualquer maneira. Sempre o visitou de maneira poderosa. Sempre o visitou de maneira poderosa. Porque ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. E é um Deus tão grande, e que quer fazer da sua vida o templo dele. Usar você de maneira poderosa. Já imaginou isso? Já imaginou isso? Já imaginou o que Deus pode fazer através da sua vida? Dá para viver, irmãos. Dá para viver. Assim, do jeito que muitos fazem. A igreja, participo do culto, dou minha oferta, faço alguma coisa e vou tocando a vida. Dá para viver assim. Tozer disse que quem não tem fome de Deus é salvo. É possível ser salvo sem ter fome de Deus, mas não é possível experimentar o Espírito Santo de Deus se não desejá-lo, se não querê-lo. Então Sansão tinha um Deus extraordinário. Sansão recebeu, em segundo lugar, Sansão tinha um Deus extraordinário. Sansão tinha uma missão extraordinária. Qual era o nome que o anjo disse que quando o menino nasceu, qual foi o nome dado a ele? Sansão. Por que Sansão? Porque Sansão nasceu em um período de grande escuridão. Sansão nasceu em um período de grandes trevas. Ele nasceu no período que na teologia chamamos de período do tribalismo. É o período de transição entre esse Israel tribal e a monarquia. É uma época que a Bíblia diz que não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que queria. Quando cada um faz o que quer, o resultado é anarquia, o resultado é tragédia. Eu trouxe aqui alguns expositores bíblicos explicando o que era esse tempo no qual Sansão nasceu. Eugene Merrill disse que houve um período cíclico de 300 anos, onde havia violação da aliança, anarquia e governo humano. Uma terrível espiral se estabelece no livro de Juízes. O povo peca, se torna escravo, suplica a Deus e Deus dá a salvação. 300 anos. É esse o padrão cíclico que Israel está vivendo. Dr. David Dockery diz que havia uma incessante alternância de altos e baixos, de constante retorno à apostasia, seguida de castigo, com salvamento e paz. E aí o ciclo retomava. Paul House descreve o pano de fundo teológico de Juízes, dizendo que lá havia assassinato, havia estupro, havia idolatria, havia perversão e todo tipo de pecado que o ser humano é capaz de cometer. Agora preste atenção, as trevas haviam tomado conta de Israel,
E Deus precisa, para tempos difíceis, de homens fortes, porque homens fracos trazem tempos difíceis. E é o que acontece aqui no texto. O nome Sansão, e é legal essa ideia aqui, é do hebraico. O pastor Paulo Rose, nosso professor aqui do nosso Instituto Teológico, Sansão é derivado de Shemesh, que no hebraico significa sol. E ele nasceu a poucos quilômetros de Bet-Shemesh, que é a cidade ou a casa do sol. Então Sansão significa filho do sol, portador da luz, ensolarado. Qual é a lógica de Deus aqui no texto? É que na época de trevas Deus chamou alguém para brilhar. Na época das trevas Deus chamou alguém para brilhar. Eu pensei, mas por que pequeno sol? É porque ele não podia, pastor Oséias, ser o sol. Malaquias já tinha dito, lá no capítulo 4, no versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o quê? Nascerá quem? O sol da justiça. Sansão não é o sol, mas ele é o filho do sol. Mateus capítulo 4, versículo 16, vai nos ensinar que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, viu uma grande luz, viu uma grande luz, e aos que jaziam na região da sombra da morte, a luz raiou. Deus olhou para Sansão e disse: Sansão será o meu pequeno sol, assim como a igreja é chamada para ser o pequeno sol de Deus. Jesus disse: vós sois. Não está muito fraco, vós sois. Você tem brilhado na tua casa, tem brilhado na tua vizinhança, tem brilhado na faculdade, tem brilhado nos negócios, tem brilhado na igreja. Que o Senhor nos tem chamado para ser o pequeno sol. Oh, meu Deus. Deus tem nos chamado para ser um pequeno sol. Então Sansão tem, gente, um Deus extraordinário e uma missão extraordinária: ser o sol de Deus nas trevas da vida. Mas sabe o que acontece? Sansão desperdiçou a vida extraordinária que foi projetada por Deus para ele, e ele viveu para pecar. Projeta para nós Juízes 16:7. Juízes 16:7. Eu estava assim pensando, bom, alguém que tem um Deus extraordinário, todas as circunstâncias favoráveis, todos os recursos para dar certo, como é que se perde? Como é que se perde? Como é que termina a vida girando moinho no cárcere do inimigo? Como é que pode? E aí, Dr. Donald Carson, especialista em Bíblia, me ajudou a entender isso. Lá no final do texto, Sansão diz assim: então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Sabe o que é que ele está dizendo aqui para Dalila? Ele está dizendo o que na verdade estava no coração dele. Olha o que é que Carson explica. Sempre, e falando de Sansão, ele nunca conseguiu aceitar o fato de ser de Deus. Ele nunca aceitou o fato de ser de Deus. Sempre havia desejado secretamente, no íntimo da sua alma, ser como qualquer outro homem, desfrutar dos prazeres que eles desfrutavam, ter a vida que eles tinham. E em Dalila, ele viu uma oportunidade, talvez a última oportunidade de alcançar a felicidade que sempre havia desejado.
Sansão convidou Dalila a livrá-lo do nazireado e a torná-lo um homem comum, como ele sempre quis ser. Isso me assustou. Isso pegou o meu coração de uma maneira surpreendente. E Carson, ao dizer isso aqui, ele acrescenta: tem muita gente na igreja vivendo como Sansão. Tem um Deus extraordinário, tem um projeto de vida extraordinário, mas sabe qual é o desejo dele? Quer ser como qualquer outro homem, quer ser como qualquer outra mulher, quer ter uma vida comum, quer ter uma vida rotineira, não quer engajar a sua vida, gastá-la, investi-la, queimá-la no altar de Deus. Muitos estão aqui nesta manhã e o desejo é igual ao desejo de Sansão. O desejo é igual ao desejo de Sansão. Sabe o que é que eu queria? Não é estar de paletó. Sabe o que é que eu queria? Não é estar de gravata. Sabe o que é que eu queria? Não é estar em cima do púlpito. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Alguns de vocês que estão aqui no templo estão caminhando, estão andando com Deus, mas sabe qual é o desejo do coração? É de ser como qualquer outra pessoa. É de ser como qualquer outra pessoa. É de viver como alguém que não conhece o Deus extraordinário. Sansão está dizendo: Dalila, se cortar o meu cabelo, é como se ele estivesse dizendo: o meu sonho se realizará. Eu serei como uma pessoa qualquer. Eu sou o teólogo da igreja, um deles, e tem gente muito melhor do que eu aqui nessa igreja. Eu não sou o profeta da igreja, mas tem gente aqui que, se pudesse, nem voltaria mais aos cultos, não participaria mais de nada, ia desejar ser como outra pessoa qualquer. E é verdade, sabe por quê? Porque Deus estabeleceu limite. Sansão, você é meu, você é meu, você é meu. Você não vai beber nada que venha da uva, não vai tocar em cadáver, e sobre o seu cabelo não passará navalha. Para que isso? É uma lei do nazireado, mas a questão não é o que está por trás da lei, é porque Deus está dizendo: você tem que ser diferente. Um outro está entendendo? Para que limite? Porque no reino eu quero fazer o que eu desejar. Não vai conseguir. Juan Carlos Ortiz, no livro Discipulado, disse que no reino do Filho, do seu amor, você não fará tudo o que você quiser. Alguém está entendendo? Eu estou contente com isso. Alguém está entendendo? Ele vai estabelecer limites, ele vai estabelecer fronteiras, e você não poderá ser como qualquer outro homem, como outra qualquer mulher, porque você é dele. Tem alguns entendendo, é porque você é dele. Oh, pastor, mas ele escolheu esse modelo de vida, deixa ele. Mas ela escolheu esse modelo de vida, deixa ela. Você não é como qualquer outro homem, você não é como qualquer outra mulher. Sansão diz: ele não desiste, então eu vou fazer tudo para chateá-lo, eu vou fazer tudo para magoá-lo, eu vou fazer tudo para entristecê-lo. Assim somos nós, irmãos. Sansão reflete aquilo que há no coração de muita gente hoje. Ele desperdiçou a vida extraordinária que Deus projetou para ele. E para a gente terminar, Sansão odiou quem sempre o amou. Sansão odiou quem sempre o amou. Isso é possível? Dá para ver que a minha água aqui já foi, viu? Precisando de 2 litros hoje, né? Essa palavra está queimando no meu coração, sabe, irmãos? Sansão odiou quem sempre o amou. Verso 20 diz assim. Lá no verso 20, por favor, para a gente terminar. Lá no verso 20. Leia comigo. Porque
Leia comigo, porque Ele que já... O final do versículo lá, de novo, porque... Pode ler assim mais forte, porque... Eu estava pensando, irmãos, que a paciência de Deus é grande, mas ela não é infinita. Dallas Willard declarou que Deus não gosta de estar onde a sua presença não é desejada, e Ele sabe quando Ele não é desejado. Deus não gosta de estar onde Ele não é bem-vindo. Ele é bem-vindo ainda na tua vida, Ele é bem-vindo ainda no teu coração, Ele ainda é bem-vindo aí. Você ainda, pelo amor de Deus, você ainda entende que sem Ele você não é nada, não tem nada e não pode nada. Deus sabe nesta manhã aqui quantos corações o desejam de verdade. Deus sabe nesta manhã quem está aqui obrigado, quem está aqui forçado, quem está aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Mas Ele sabe quem está aqui dizendo: Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. Deus, eu não quero uma vida distante da tua presença. Deus, eu não quero ser como outro homem, eu não quero ser como outra mulher, eu só quero ser aquilo que o Senhor projetou para que eu seja. Como pode? O Espírito se retira dele e ele não percebe. É terrível, pastor Elenilson, pastor Roberto, é terrível. O Espírito sai e ele não nota. O Espírito sai e ele não nota. A W. Tozer escreveu assim: olha, meu Deus do céu, que absurdo que ele diz: se Deus tirasse hoje o Espírito Santo do mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido, e ninguém notaria a diferença. O Espírito já foi, irmãos, de algumas igrejas. Espírito já foi de algumas igrejas. Aí você diz: mas tem pregação? Claro que tem. Mas tem gente tocando? É claro que tem. Tem gente pregando? É claro que tem. Porque nós aprendemos a fazer isso. Quem sabe pregar é capaz de usar o microfone sem a graça, sem a unção de Deus, e enganar boa parte de vocês aqui. Existem técnicas de oratória. Quem canta bem, Daniel, pode pegar o microfone, cantar aqui. Não é para cantar agora não, né? Assim, pode pegar, pode cantar, e a gente até chora, é ou não é? São pessoas, irmãos, que sabem tratar com os dilemas da alma. E a gente ainda vai para casa dizendo: foi o Espírito de Deus, eu senti Deus, eu senti Deus, eu senti Deus. Mas a tragédia é que o Espírito Santo já tinha ido embora. Às vezes ele vai e a gente continua fazendo porque a gente se profissionaliza. A gente aprende a falar, a gente aprende a falar, a gente aprende, irmãos, a gente aprende a enganar e a ser enganado. A questão é por isso que naquele dia muitos dirão: em teu nome expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas, nós fizemos o extraordinário. E Ele que conhece a tudo e a todos dirá: apartai-vos de mim. Sabe por quê? Porque eu nunca te conheci. Que nenhum dos nossos pregadores subam esse púlpito sem ter a certeza de que Ele está aí. Que nenhuma pregadora dessa igreja assume esse altar para massagear o ego de alguém sem ter a certeza de que Ele ainda está aí. Que a orquestra não toque porque toca bem, tem que ter a certeza que Deus está aí. Que as nossas equipes de louvores não venham se apresentar, venham adorar, mas para adorar tem que ter a certeza de que Ele permanece lá. Que ninguém, irmão, que ninguém, irmã, caia no risco de se tornar frequentador de culto e não se importar mais se ele está ali ou não está. Eu termino
Eu termino com um texto de Davi, lá no Salmo 51. Daniel, tem que ser só um pedacinho daquele louvor, tá? Porque o pastor já vai assumir aqui. Nós temos a ceia e temos tantas coisas. Tem 15 horas, irmãos, que eu estou estudando esses capítulos de Juízes. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Vim ontem à oração, fui para casa, entrei no escritório, peguei meus livros, peguei minha Bíblia, e até às 2 horas da manhã, lendo, estudando e dizendo: Deus, como que nós às vezes somos parecidos com Sansão? Temos um Deus extraordinário, um projeto de uma vida extraordinária, mas nós abrimos mão tanto de Deus, como também abrimos mão do projeto de vida que Ele tem para nós. Sabe o que eu noto aqui em Davi, capítulo 51? Estou terminando, pastor Oséias. Eu estou parando. 51:11. Salmo 51:11. Salmo 51:11. Davi era tão pecador quanto Sansão. Gostava das mesmas coisas. Era chegado numa bebida. Gostava de uma mulher. Alain Brizotti até brinca assim, dizendo: se fosse Davi na casa de Potifar, Deus me livre, né? Davi era tão terrível quanto Sansão, ou talvez pior. Mas o diferencial de Davi está aqui. Daniel, pode vir, por favor. Lá no 51:11, quando ele peca, e Deus diz a ele as consequências do seu pecado, ele não diz assim: me deixa o trono, me deixa a coroa, me deixa o palácio, me deixa o poder. Ele não diz nada disso. Ele não diz nada disso. Ele não diz nada disso. Sabe o que ele diz? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá para viver sem coroa, irmão. Dá para viver sem trono. Dá para viver sem palácio. Dá para viver sem diploma na parede. Dá para viver sem um monte de coisa que você acha que é importante. Mas sem o Espírito não dá para viver, não. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora. Não deixa ele ir. Se tu sair, não deixa ele ir. Consolador, peça para ele voltar. Mora em mim. Peça para ele morar na tua vida. Vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, nós desejamos o Senhor aqui. Seus frutos me fazem. Espírito Santo, Espírito Santo, não vai embora não. Espírito Santo, não nos deixa não. Oh meu Deus, meu Deus, não nos lance fora da tua presença. Não nos lance fora da tua presença. E não retira de nós o teu Espírito não. E não retira de nós o teu Espírito não. Vem, Espírito de Deus. Cada coração nesta manhã que te deseja, visita agora. Visita agora. Visita agora, visita agora, visita agora, visita agora, visita agora, visita agora.
das vezes que errei sem Visita, Espírito Santo. Ai, Espírito de Deus, visita o coração dele, visita o coração dela. Ele não foi chamado para rodar moinhos no cárcere do inimigo, foi chamado para viver o extraordinário. Visita o coração dele. Visita o coração que te deseja. Visita o coração que te deseja. Visita o coração que te deseja. E esse coração frio, esse coração indiferente, esse coração que se acostumou ao comum, ao natural e ao ordinário, ceda agora, em nome de Jesus, ao toque do Espírito Santo. Se você o deseja na sua vida, levante a sua mão comigo e diga assim: Espírito Santo, só quem quer, irmão. Ó, pastor, eu não quero esse Deus, eu não quero essa vida que ele tem, eu não tenho problema, irmãos. Às vezes, pastor Oséias, a gente luta e a gente quer que o povo ande com Deus, ame Deus, seja o sol de Deus. Mas tem gente que não quer. Deus está dizendo para alguém: eu te trouxe aqui hoje e é o meu último aviso. É o meu último aviso. É o meu último aviso. Se não quer, não quer. Eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Mas depois, quando parar no cárcere do inimigo, lembre-se que eu te falei. Então, se você deseja, se o seu coração queima pelos mesmos ideais que queimam o coração do pastor Oséias, da diretoria, dos pastores dessa igreja, é se você quiser. Se não quiser, pode ficar com as mãos abaixadas, assim, na boa, irmão, na boa, porque eu sei que Deus está tratando com alguém aqui hoje. Mas se você quer Ele como eu quero, diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero sua presença na minha vida. Ainda que às vezes o desejo do meu coração seja de parar, de desistir, de ser como outra pessoa, mas eu entendi qual é o meu lugar, e eu entendi o que eu preciso para viver. E quem eu preciso, diga comigo, igreja, e quem eu preciso é o Senhor. Não vai embora não vai embora não. Agora, num gesto de fé, você pode fechar os braços assim, como se estivesse abraçando alguém. Abraça ele aí num gesto simbólico. Abraça ele e diga bem alto para ele ouvir: não vai embora, não vai embora. Não desista de mim, não desista de mim, não desista. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquemos de pé, amados. Glória a Deus. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você recebeu essa palavra com alegria no seu coração? Glória a Deus. Nós queremos, nesse momento, perguntar se alguém que deseja conhecer Jesus ou se reconciliar. Chegou aqui em minhas mãos que um casal deseja se reconciliar. Tayane e o esposo Júnior. Pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Aonde está esse casal? Venha. Você pode glorificar e exaltar o nome de Jesus. Isso já é o extraordinário, viu, irmãos? A palavra extraordinária do Senhor. Glória a Deus. Há mais alguém? Aqui. Deus abençoe. Há mais alguém para Jesus? Vamos esperar mais 30 segundos. Tem mais uma senhora, uma irmã. Glória a Deus.
Há mais alguém? O Espírito Santo está tocando no seu coração, né? Não deixe ele fugir. Não deixe. Há mais alguém? Nós temos 3 pessoas aqui que sentiram o toque do Senhor. E o pastor José Roberto vai completar essa obra. Vai orar por essas pessoas, pastor. E vocês estarão na casa de Deus firmes, fortes, caminhando essa jornada de fé, com a presença de Deus, com o Espírito Santo, ajudando a vida de... Chega mais para cá. Aqui. A paz do Senhor, meu amigo. O Júnior. A paz do Senhor, irmã Tayane. A paz do Senhor, irmã. Isso, dá um abraço nela aí. Deus abençoe, o Senhor te fortaleça, te fortifique, tá bom? Não vale a pena ficar distante, tá? Não vale a pena. O Senhor vai encher vocês hoje, viu? Viu, Júnior? O Senhor vai encher vocês da graça, da virtude. Essa é a vida extraordinária que Ele quer. Da virtude, do amor, da graça, para que vocês caminhem na presença dEle. Pastor José Roberto. Aleluia. Renato, Ciane, ore com o casal aqui junto. Vem aqui orar com eles, por favor. Pode, glória a Deus. Por favor. Espírito Santo, obrigado na vida dessas 3 pessoas. Glória a Deus. Vem aqui diante do seu altar. Glória a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor. Sim, meu Deus. Perdoa os seus pecados. Escreva o nome lá no céu, no livro da vida. Sela com o sangue do Cordeiro a nossa grande luz para o grande dia do arrebatamento da igreja. Que o Espírito Santo entre e habite na vida dele, na vida delas. Que uma nova vida comece hoje. Vida extraordinária. Porque são 3 faróis do Senhor que resplandecerão nas trevas desse mundo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém.